Encontrou. Perfeito, desculpe, Então, desculpe. Boa não. noite a todos. Eu, de novo, queria agradecer a vocês estarem assistindo um congresso tão importante quanto esse, um tema tão importante quanto esse. A organização está de parabéns. Eu acho muito interessante que várias especialidades e várias abordagens diferentes estão se congregando e conversando umas com as outras, o que eu acho que vai trazer um resultado bom para os pacientes e as famílias desse problema tão grave. Muito bem, minha apresentação vai se basear nesse artigo que o nosso grupo publicou com o grupo do Casanova, um grupo chinês, nosso grupo aqui no Brasil, e o Casanova nos Estados Unidos. Saiu há um mês atrás, no Psychiatric Clinic of North America. É um artigo bastante importante, uma revisão bastante importante. E a apresentação toda vai ter a ver com esse artigo. Nós vamos falar sobre um sistema de estimulação cerebral que chama-se estimulação magnética transcraniana. Dentro de estimulação magnética transcraniana, nós vamos falar sobre um sistema específico de estimulação que chama-se Theta Burst. E o Theta Burst que nós usamos baseia-se no capítulo deste livro que eu e um coautor meu alemão fizemos, que tem um capítulo sobre Theta Burst para quem estiver interessado em mais detalhes no assunto. Muito bem, eu resolvi começar com essa fotografia, que, aliás, está nesse artigo que nós publicamos no Psychiatric Clinic of North America, que é a fotografia de uma criança com uma bobina de estimulação magnética na cabecinha. Mais para frente eu vou falar que existem artigos que estudaram segurança e efeitos colaterais em crianças e adolescentes e compararam com adultos. Então, é perfeitamente possível que se use estimulação cerebral em crianças autistas, e não uma estimulação única. Muito provavelmente, nós vamos andar para uma associação de medicações, eventualmente uma associação de coisas novas, medicamentosas, se pode-se dizer, por exemplo, canabidiol, mais neurofeedback, junto com estimulação magnética, que vai poder melhorar a plasticidade cerebral para nós imediatamente, depois da estimulação cerebral, fazermos, por exemplo, um neurofeedback. Então, é um campo que está em desenvolvimento brutal e eu espero colaborar para trazer um pouco do que está acontecendo na área. Muito bem. O primeiro aparelho de estimulação magnética moderno foi desenvolvido em 1985 na Inglaterra, um aparelho bastante primitivo e que era usado exclusivamente para testes em neurologia. Como é que funciona o aparelho de estimulação magnética? Então, nós vamos voltar para esse slide. Aqui nós temos um jogo de capacitores, ou seja, coisas que guardam um monte de energia elétrica, e um sistema de chaveamento que libera essa energia elétrica de uma forma extremamente rápida, ou seja, em questão de milissegundos. Essa energia elétrica que sai dessa unidade principal que eu mostrei é levada até uma bobina. Bobina é o quê? É um monte de fio enrolado. Só. E essa energia, mais ou menos 4, 5 mil amperes, e também por volta disso em volts, é um monte de energia, é disparado em questão de milissegundos, chega numa bobina, essa bobina, quando passa a energia, ela produz um campo magnético. Sempre que passa energia, em volta de qualquer fio que carrega um celular da gente, em volta dele tem um campo magnético. Aí tem um campo magnético muito mais forte, da ordem de 10 mil vezes a força do campo magnético da Terra, num ponto do cérebro. Aí vai passar desse lado aqui, nas bobinas em 8. Se vocês prestarem atenção aqui, ele está usando uma bobina circular, o Baker. Essa aqui é uma bobina em 8. Então, tem uma circular aqui e uma outra circular aqui. Cada uma dessas bobinas vai fazer um campo magnético. Esses dois campos magnéticos se chocam e fazem um campo magnético mais focado e mais profundo. Essa é a vantagem de se usar bobina em 8.
enquanto que a bobina redonda ela vai estimular toda a região, geralmente com maior força em 12 horas. Esse campo magnético passa de forma desimpedida por escalpo e crânio e vai até dentro do tecido nervoso. Neste tipo de bobina, até mais ou menos 2 a 2,5, 3 centímetros, dependendo da intensidade do pulso que nós usamos. E a variação desse campo magnético dentro do tecido nervoso vai acabar por gerar uma corrente elétrica paralela à corrente que está passando na bobina em sentido contrário e que decai em função da distância. Esse campo elétrico variável vai regular circuitos neuronais. Esse é basicamente o princípio de estimulação magnética. Ok. Como é que nós vamos saber? Estimulação magnética é uma coisa individualizada. Cada pessoa vai ter uma intensidade e um local também de estimulação. Então, para regular a potência que nós vamos fazer para cada pessoa, nós colocamos esta bobina no córtex motor. E a força que nós chamamos de limiar motor é, a cada 10 pulsos que eu dou em córtex motor, isolando o adutor curto do polegar, esse músculo, se a cada 10 pulsos, 5 houver contração do adutor curto do polegar, eu chamo isso de limiar motor. Quando nós estimulamos o cérebro na intensidade do limiar motor, a corrente elétrica que se cria no cérebro é pontiforme. Na medida que nós aumentamos, vocês vão ver algumas coisas que eu vou falar para frente. Eu usei 100% do limiar motor, ou seja, eu estimulei, por exemplo, frontal inferior direito em autista com 100% do limiar motor, ou seja, com a força que eu usei para mover o adutor curto do polegar, eu também tratei em outra região. Certo? Na medida que eu aumento a intensidade, 120% do limiar motor. Por exemplo, no momento, nós acabamos de publicar estímulo de medula para Parkinson refratário. Nós usamos 120% do limiar motor em medula. Certo? Então, sempre vai ter esse número, 100%, 80%, e a área que se estimula é cada vez maior. Muito bem. Então, isso é o princípio, a grosso modo, de estimulação magnética. No autismo, nós observamos um desbalanço cortical generalizado, tanto de funções excitatórias quanto inibitórias. Então, a gente acaba por ter um sistema superativado e cheio de ruídos. Então, e pode estar ocorrendo um aumento de conectividade local e falha de conexões à distância. Como resultado, nós vamos ter uma conectividade reduzida em alguns sistemas neuronais e superconectividade em sistemas isolados. Ou seja, muitos circuitos ativos, nenhum com predominância. Com isso, é praticamente impossível focar a atenção, não se consegue ativar sistemas perceptuais específicos, com isso não se consegue ter manutenção e manipulação de sistemas de informação, rigidez mental, a mesmice, comportamento restrito repetitivo, interesses estranhos ou muito pontiformes. Uma das coisas que está descontrolada em autismo é GABA. GABA é o principal sistema inibitório cerebral que nós temos, e este descontrole, muito provavelmente, joga dois papéis, tanto genético quanto ambiental. Um colaborando com o outro, não é? Ou um ou outro. Com isso, nós temos um desbalanço entre inibição e excitação muito grande. Como eu disse quando eu mostrei o livro, mais para frente eu vou falar sobre resultados de um estudo que nós fizemos. Nós estamos em fase de terminar de escrever um novo protocolo para autismo com uma entidade grande aqui de São Paulo de autistas. Nós também vamos usar Theta Burst
e imagino que nós vamos colaborar como Universidade da Bahia também nesse estudo. Mas o que é Theta Burst? É um jeito de ligar o aparelho. Então, tem os Theta Bursts intermitentes, o que a máquina dispara, brum, 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 e para 8 segundos. Brum, 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 para de novo. Ou seja, isso aí facilita, tem uma facilitação e diminuição de GABA. Quando se usa Theta Burst inibitório, é o oposto. Nós temos um aumento de GABA. Com Theta Burst contínuo, perdão, eu falei. Né? Uma sessão em um não autista, as alterações de GABA duram mais ou menos 30 a 40 minutos. Uma sessão única. Provavelmente, por alterações em plasticidade anormais em autista, isso aí dura 90 minutos. E múltiplas sessões vão ter um efeito cumulativo. Agora, por que é que com o autista isso é diferente? Difícil dizer. Eu também falei sobre local de estimulação. O local de estimulação vai depender do sintoma-alvo que nós estamos querendo mexer. Por exemplo, giro frontal inferior direito, que é onde nós estimulamos. Eu vou apresentar os resultados, que é a área mais promissora neste momento, para, pelo menos para algum tipo de sintoma de autismo. Com certeza, no futuro, nós vamos poder mexer com alguma coisa em cerebelo e com alguma coisa em outras regiões de autismo. Mas, para comprometimento social e deficiência de comunicação, o giro frontal inferior seria uma área importante. Junção temporoparietal direita e sulco temporo-póstero superior seria para compreensão social e atenção. Córtex dorsolateral pré-frontal esquerdo para depressão comórbida e disfunção executiva. Ok, eu vou dar uma palavrinha sobre comportamento restrito repetitivo, porque os resultados do que vai ser apresentado agora têm a ver com isso. Então, nós temos, dentro dos comportamentos restritos repetitivos, os de ordem inferior, que é agressividade, comportamentos repetitivos sensoriais e motores. Paralelamente a isso, ocorre uma melhora cognitiva também. Os comportamentos restritos repetitivos de ordem superior são os rituais, as compulsões e insistência na mesmice. Interesses circunscritos, que são interesses e preocupações com áreas pouco comuns do conhecimento. Ok. Eu trabalho, o tempo passa terrivelmente. Minha primeira publicação sobre estimulação magnética data de 21 anos atrás. Na época, em 99, nós tínhamos mais ou menos 150 artigos publicados, a enorme maioria deles sobre integridade de vias neurológicas, a enorme maioria. Hoje, em 2020, nós temos mais ou menos 20 mil artigos publicados. Estimular o sistema nervoso com magnetos ou com outras coisas não é novo. Por exemplo, os médicos egípcios, para determinados estados emocionais, põem um peixe elétrico na testa de pacientes que tinham determinados comportamentos. Então, se tentar mexer com o sistema nervoso, não, através de neuromodulação, não tem nada de novo. Por exemplo, essa pessoa aqui, em 1870, se não me engano, 1880, fez 2 magnetos enormes e ele entrava dentro do magneto. Só que ele queria alterar os próprios estados emocionais dele. Só que ele não conseguia, porque a potência desses campos magnéticos era muito baixa. Então, o que ele via era escotoma, porque os neurônios da retina despolarizam muito mais facilmente do que os que estão dentro do crânio. Então, isso data da história da medicina. Né? Aqui é um sistema de estimulação. Isso aqui que é neuronavegação, eu vou falar para vocês mais para frente o que é que nós usamos neuronavegação para ver esta área que nós queríamos estudar nos pacientes. Então, o paciente, a bobina é marcada
com umas esferas que refletem o infravermelho. Determinados pontos do paciente, orelha, nariz, etc., também são marcados com umas esferas, e é feita uma ressonância que é entrada no computador. Então, se relaciona a ressonância com esses pontos marcados para se ter uma posição melhor. Na clínica do dia a dia, óbvio que não se usa isso. Isso custa muito caro e é muito complicado de se usar. Eu tinha falado lá atrás sobre aquela menininha com uma bobina na cabeça. Isso aqui é um artigo que mostra que não há maiores efeitos colaterais ou mais risco em crianças e adolescentes do que em adultos quando usam estimulação magnética. Bom, isso aqui é o Theta Burst que nós usamos. A máquina dispara 3 pulsos a 50 pulsos por segundo. Ou seja, para se chegar a isso foi muito difícil. Nós estamos disparando em 1 segundo 50 pulsos da força de uma ressonância magnética, 1,5 a 2 Tesla, num ponto do cérebro. Claro que, para se chegar nisso, houve muito desenvolvimento técnico. Então, o que acontece? Dá 3 pulsos, brum, 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 a 50 por segundo, aí completa 2 segundos, descansa 8 e faz isso de novo. Isso é um Theta Burst intermitente, e isso aqui é Theta Burst contínuo. O Theta Burst intermitente, ele libera o potencial evocado no motor, enquanto que o Theta Burst contínuo inibe o potencial evocado no motor. Bom, como é que isso aí vai funcionar dentro do cérebro? Ele vai desde a alteração de consumo de oxigênio e glicose no local até alterações de genes interneuronais que podem ter uma maior ou um menor tempo de alteração desses genes. Então, o mecanismo de ação é uma cascata de eventos com essas duas pontas. Eu vou falar agora, isso aqui foi o mestrado do Caio, eu fui orientador dele, nós publicamos isso em 2018, que é justamente o uso de Theta Burst em autismo de alto funcionamento. Okay? Qual foi o método que usamos? Para analisar o protocolo de Theta Burst, que é um jeito de ligar a máquina, repito, em pacientes com autismo de alto funcionamento com predominância de comportamento restrito repetitivo. Então, os parentes, geralmente pai e mãe, respondiam escalas e os pacientes uma bateria neuropsicológica. Para os parentes, era a escala de comportamentos repetitivos, que era usado, e a Y-Box, uma vez que há um parentesco entre comportamento restrito repetitivo e sintomas obsessivo-compulsivos. E, dentro da avaliação neuropsicológica, o que importou mais foi o Wisconsin, tanto para a flexibilidade cognitiva, quanto para a capacidade de mudar o foco, mudar o set, e também para a capacidade de adquirir novos conceitos. E o Stroop foi usado também. Era um estudo exploratório aberto. Não foi permitido, como era um estudo que, no momento, vocês verem, isso aqui é DSM-4, o Comitê de Ética não nos permitiu fazer um estudo duplo cego. Nós queríamos ter feito duplo cego, sim. Nós incluímos 11 meninos, todos destros, com transtorno do espectro autista de alto funcionamento, diagnóstico feito com ATI e DSM-4, de 9 a 17 anos de idade. Os critérios de exclusão são outros transtornos psiquiátricos, ou transtornos psiquiátricos agudos, que porventura viessem a acontecer, neurocirurgia com implante de metal, desde que não seja de titânio, não pode ser feita estimulação magnética, transtorno de audição e um QI acima de 75. Como é que se fazia isso? 3 semanas antes de começar a estimulação magnética, os pacientes passavam
por uma avaliação clínica grande, por exemplo, com estimulação magnética, KID-SEDS, o DISC, avaliação para ADI, eletroencefalograma e o Wisconsin. No primeiro dia, antes de começar a estimulação magnética, era feito Stroop, escala de comportamentos restrito repetitivos, Y-Box e Wisconsin. Eles eram tratados com neuronavegação feita no primeiro dia, porque nós queríamos ver giro frontal inferior, direito. E, para ter certeza disso, nós neuronavegávamos. E, para neuronavegar, precisa da ressonância magnética. Eram feitas 15 sessões, uma por dia, por 3 semanas. Hoje, os protocolos que se chamam estimulação magnética acelerada têm a mesma eficácia se chega a fazer 3, 4 sessões num dia, desde que se tenha um intervalo seguro, de no mínimo 1 hora entre os pacientes. Com isso, o resultado é o mesmo do final e a pessoa não precisa ficar se locomovendo de casa, etc. Foi Theta Burst, estimulação magnética e navegada no primeiro dia. Depois da última aplicação, ou seja, depois de 15 aplicações de estimulação magnética, eram repetidos os mesmos que eram feitos imediatamente antes de começar a estimulação. Ou seja, Stroop, que também era repetido 3 meses depois que acabava a aplicação, ou a escala de comportamentos restrito repetitivos, ao Y-Box também, imediatamente depois da 15ª aplicação e 3 meses depois da última aplicação, e o Wisconsin também. Então, já falei que eram 3 semanas, 15 sessões. Lembra que eu falei, 100% do limiar motor. Só um instantinho, por favor. Desculpe uma emergência com a minha mãe, perdão. E aí eram usados 3 estímulos, aquilo que eu mostrei, 5 Hz, 30 séries, 2 ligados, 8 desligados. E em giro frontal inferior, isso aí, usar Theta Burst intermitente, hoje nós tentaríamos usar Theta Burst contínuo, mas intermitente também tem, contralateralmente, uma modulação. Então, no hemisfério direito, afeta a lateralização funcional do esquerdo no autismo. O uso de 100% do limiar motor também tem uma razão para isso, que promove facilitação e inibição do córtex contralateral. Tá? E foi o córtex fronto-ventromedial direito. Muito bem. Em termos de aquisição de linguagem, essas crianças ou adolescentes adquiriram linguagem 1 aos 9 meses, 1 aos 12, 1 aos 18 e 3 com 1 ano e meio. Ainda 2 com 36 meses, ou seja, 3 anos, e 2 aos 5 anos de idade. Isso é absolutamente importante. Com relação a medicações, 6 pacientes não usavam nenhum. Um paciente aripiprazol. Um paciente aripiprazol mais clomipramina. Um aripiprazol mais fluoxetina mais metilfenidato. Quetiapina 1 e olanzapina mais topiramato 1. Bom, os resultados. O que é que nós vimos? Na análise quantitativa dos comportamentos restrito-repetitivos, houve uma melhora estatisticamente significante comparando o primeiro dia e a 15ª aplicação. Bem significativo. Lembro que isso é um estudo aberto. E isto se manteve por 3 meses após encerrada a estimulação. A impressão que nós temos quando a gente vê um efeito tão esticado, se é que isso vai ser replicado em estudos de cego controlado, é que a hora que o sistema nervoso adquire um balanço, a tendência é de que isso continue. Deve ser muito desgastante para o sistema nervoso funcionar de uma forma tão alterada. Isso aqui são as subclasses dos comportamentos restritos repetitivos, todas elas, tanto de ordem inferior, superior e interesses circunscritos, todas elas tiveram significância estatística.
Com relação às convulsões no iBox, tá? Também entre a primeira e a 15ª aplicação, um efeito estatisticamente significativo que também se manteve até o 3º mês, ou seja, 3 meses depois da última aplicação. Isso aqui, especialmente na iBox, o que melhorou foi a resistência. Eles passaram a controlar mais antes de repetir as coisas. Do ponto de vista do Wisconsin, de erros perseverativos entre a primeira aplicação e a 15ª aplicação, também houve significância estatística que também se manteve até 3 meses depois que terminamos as aplicações. Na habilidade de adquirir novos conceitos, foi a mesma coisa. Uma melhora, só que aqui é ao contrário, né? Porque estamos aumentando. Então, houve uma significância também entre a primeira estimulação e o 15º dia, que também se manteve por 3 meses. E o total de erros no Wisconsin acompanhou a mesma coisa, uma melhora significativa com manutenção por um período longo. Com relação à velocidade de processamento, também observamos a mesma coisa. Entre o tempo 0 e o tempo 2, ou seja, a primeira e a 15ª sessão de estimulação, e depois mantido mais 3 meses, a mesma coisa. Bom, para concluir, o que foi observado? Uma melhora no comportamento restrito repetitivo e nas habilidades neuropsicológicas. Nós observamos algumas correlações, por exemplo, correlações positivas entre a pontuação na escala de comportamento restrito repetitivo e na iBox, né? Com uma correlação significante positiva, o que é mais ou menos esperado. Na escala de comportamento restrito repetitivo, uma associação positiva com melhora nas respostas perseverativas no Wisconsin, também significante. E a mesma coisa no iBox, e respostas perseverativas no Wisconsin, também significativa. E uma associação, uma correlação inversa na habilidade de adquirir novos conceitos e a idade de aquisição da linguagem. Será que nós deveríamos intervir mais precocemente nessas crianças para não correr para limitações disso? Isso aí os estudos do futuro vão mostrar. O que é que teve, então, como conclusão? Teve uma inovação, o uso de Theta Burst. Na época, foi o primeiro estudo que usou Theta Burst em autista. E o tratamento de 15 sessões em 3 semanas. Limitações de uma amostra pequena, estudo aberto e foco só num tipo de sintoma. Acho que os próximos estudos vão ser com mais estimulação magnética inibitória, né? E provavelmente o Theta Burst intermitente, ou seja, estimulatório, facilita conexões do córtex com gânglios da base, melhora interneurônios inibitórios, e os resultados a longo prazo talvez tenham a ver com a ativação do hipocampo. Eu queria agradecer, muito obrigado, e uma boa noite a todos, e estou à disposição para responder o que for possível.